Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre posições relativas entre duas retas coplanares. Quais são as posições que ela pode ocupar? É sobre isso o vídeo de hoje. Então vamos lá, a gente já sabe identificar que são duas retas, são paralelas, né? Isso também, quando vai acontecer, por exemplo, a paralela, o que tem que acontecer? O coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Mas o que tem que acontecer para a gente determinar se elas são concorrentes ou se elas são perpendiculares? Vamos lá então. Então, primeiro relembrar, né? Duas retas são paralelas, né? Quando ela acontece daqui, o símbolozinho que a gente faz aqui. Aqui, quando elas são coincidentes, ou seja, ela está uma sobre a outra, mas lembrando que as concorrentes, elas continuam sendo paralelas, né? E o coeficiente angular entre as duas tem que ser iguais. Essas duas aqui são um exemplo de retas concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum, né? Mas elas têm um ângulo formado entre as duas retas menores, diferente de 90 graus. E temos exatamente a reta perpendicular, que além de elas serem concorrentes em um ponto, elas formam 90 graus entre si. Então vamos relembrar quais são o que vai direcionar isso. Quando as retas são paralelas, ó, aqui nós temos duas retas paralelas com ângulos menores que 90 graus e aqui com ângulo maior que 90 graus em relação a x. Nos dois casos aqui, o que tem que acontecer? O coeficiente angular da primeira tem que ser igual ao coeficiente angular da segunda, para a gente dizer que elas são paralelas entre si. Agora, quando a gente fala da concorrência, é exatamente o contrário, né? Aqui eu tenho duas retas se encontrando, ou seja, os ângulos que elas formam com o eixo x são exatamente diferentes. Se os ângulos são diferentes, nós vamos ter o quê? O coeficiente angular entre as duas também vai ser diferente. Isso garante que a reta seja concorrente. E o terceiro caso, que é um caso especial da concorrência, que é o caso que duas retas sejam perpendiculares, elas continuam sendo 90 graus entre si, né? Elas têm que ser diferentes, então os coeficientes angulares, porém elas têm que, além de serem concorrerem num ponto, elas têm que formar um ângulo de 90 graus entre as duas. Como é que a gente garante isso? Uma das maneiras é que o coeficiente angular de uma reta é menos o inverso do coeficiente angular da outra. Às vezes essa linguagem se atrapalha um pouquinho, então a gente pode usar também que o produto entre os dois coeficientes, ou seja, o coeficiente angular da primeira reta multiplicado pelo coeficiente angular da segunda reta tem que dar menos 1. Você pode usar ou este conceito ou esse. Aquilo que eu sempre comento com vocês, gente. Antes de começar desesperadamente resolver um problema pegando a fórmula, a gente tem que entender o conceito. Então aqui neste vídeo a gente está traçando exatamente os três conceitos fundamentais das posições relativas entre duas retas que são coplanares entre si, ou seja, pertencem a um plano. Elas podem ser paralelas exatamente quando o coeficiente angular entre elas é igual. O m de uma é igual ao m da outra. Já quando nós temos a concorrência, nós podemos ter dois casos. A concorrente, quando o ângulo é diferente de 90 graus, a gente simplesmente diz que elas são concorrentes, então o coeficiente angular das duas vai ser diferente, uma diferente da outra. E agora o caso especial da concorrência é quando elas são perpendiculares. Além de ser concorrentes, elas são perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Para isso, nós podemos saber que o coeficiente angular de uma é menos o inverso do coeficiente angular da outra, ou o produto entre os dois coeficientes angulares vai dar menos 1. Daí, a partir daí, a gente vai relembrar. Nós temos três formas que a gente já aprendeu para representar a equação da reta. A equação fundamental da reta, a equação geral, que é aquela que a gente iguala a zero, e a equação reduzida da reta, que é quando a gente isola o y.
Baseado aí, você vai ver qual das três equações, qual a forma que você vai precisar para achar os coeficientes angulares. Normalmente fica fácil na forma reduzida, e daí você vai fazendo a comparação entre uma reta e outra para você afirmar se elas são paralelas entre si, se elas são concorrentes ou se elas são perpendiculares entre si. Nesse vídeo a gente conversou sobre o quê? Conversamos exatamente das posições relativas que duas retas podem ter quando elas são coplanares, se elas são concorrentes, se elas são paralelas ou se elas são perpendiculares. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.